Olá, boa tarde. Olá, vou convidar aqui a Andreia a juntar-se. Andreia, acho que já deves ter recebido o convite. Aliás, recebi o teu e já aceitei. Olá! Olá, Olá, querida Andreia! Marta. Tudo bem? Tudo bem contigo? Também, tudo bem. Que bom que deu certo. Mesmo, tinha tudo para dar certo, não é? Pois tinha. Eu joguei umas energiazinhas aqui boas para nós. Boa! Consegue Bem, me ver bem? Consegue me ver? Uhum. muito bem, também consigo ouvir. E tu também consegues me Ok. ouvir? Sim, consigo ver bem. Sim. E ouvir também. Sim. Ok, boa, perfeito, perfeito. Bom, eu quero começar por agradecer já há aqui pessoas a juntarem-se, quero agradecer por se juntarem a nós. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as emoções aprisionadas, não é? E o mal-estar Sim. físico e emocional. Mas antes de nós começarmos a falar do tema, Andréia, eu quero te pedir para te apresentares. A Andréia também é terapeuta de código da emoção, de body code, mas gostava que fosses tu a falar um Sim. bocadinho sobre ti, sobre a tua história, o que é que te levou Sim. a entrar aqui neste tipo de terapia energética. Queres falar um bocadinho sobre Sempre. isso? Sim, sim, com o maior prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Andrea, eu nasci no Brasil e, na realidade, antes de entrar na terapia energética, eu fui médica veterinária. Eu era do lado da ciência, do lado dos estudos clínicos. Trabalhei muitos anos na área clínica, não só como veterinária, mas depois mudei para a Europa, fui para a Alemanha e trabalhei na área de pesquisa, na área de estudos, de ensaios clínicos. E fiquei nessa carreira por mais de 10 anos. Eu sempre gostei da cura. Ajudar as pessoas a curar, ajudar os animais a se curar sempre foi a minha paixão. Só que com o passar dos anos, dentro de mim vinha sempre a pergunta: da onde vem, qual que será realmente a causa de uma pessoa desenvolver um cancro do pulmão, a outra o cancro da pele, a outra um diabetes? Será que tem algo a mais? Será que tem algo emocional? Será que tem algo psicológico por trás disso? Eu sempre me perguntava, fazia essas perguntas. E eu não conseguia achar, na pesquisa clínica, eu não conseguia achar as respostas. Estávamos sempre atrás de deslocamentos de DNA, de mutações de DNA, e nunca olhávamos a fundo na parte emocional dos pacientes. Foi aí que eu sentia que algo faltava ali no meu trabalho e fui entrando num período de depressão profunda, porque eu não sabia, eu estava ali, mas não sabia, ok, eu tenho que fazer algo diferente. Entrei num processo de burnout, fiquei quase um ano sem trabalhar, tinha ataques de pânico, passei por um momento muito difícil na minha vida, mas chegou ao momento em que eu tive que parar tudo. Eu fiquei mais de 10 anos na área de pesquisa clínica e pronto, mas minha alma veio e disse: Andréia, é hora de olhar para dentro. É hora de largar tudo e olhar para dentro e descobrir a sua verdadeira missão. Aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz acordar com um sorriso na tua alma, veio para cá, para a Terra, com um propósito. E foi isso que eu fiz. Eu pedi demissão do meu trabalho, tinha um cargo maravilhoso, super seguro, em uma empresa muito grande, 10 anos de carreira, e larguei tudo e vim para Portugal com meu marido. Meu marido é português, e pronto, e aqui fiz um processo de coaching muito grande. Durante esse processo, eu conheci o Emotion Code, que é o código da emoção, do Dr. Bradley Nelson. E fiquei a par de que, nossa, nós podemos aprisionar as nossas emoções. E que emoções são geradas por órgãos, por glândulas, e que podem levar a sintomas, podem levar a problemas físicos, emocionais. Eu fiquei encantada
com o código da emoção, com o Emotion Code. E aí fiz a certificação e descobri, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso. E olha, e desde então, já faz 3 anos que eu trabalho como terapeuta em medicina energética. Eu desenvolvi as minhas habilidades, fiz a certificação, mas desenvolvi os meus poderes para ver, olhar a energia das pessoas e vejo, assim, mudanças, praticamente milagres, não somente na minha vida, da minha família, mas na vida dos meus clientes. Eu descobri o que a gente pode dizer a missão da minha alma. Uau! Eu não conhecia a tua história completa, portanto também estou aqui deliciada a ouvir. Que bom! Obrigada, minha querida. Olha, alguém fez a sessão com ela há 2 anos e gostei muito. Adivinha, quem é? Alguém que está a falar de ti, alguém que está a falar de ti. Pois. Então, Muito bom. Marta. Sabes que a minha história é um bocadinho, tem algumas semelhanças contigo, no sentido em que eu também abandonei algo que não era esta área, não é? Eu também trabalhei durante muitos anos em marketing, numa empresa muito conhecida, e trabalhei lá há 9 anos. E depois chegou um momento em que eu já estava a sentir que era o momento de sair, só que arranjava desculpas, porque eu, na altura, os meus filhos eram muito pequeninos, os meus gêmeos tinham um ano e pouco, 1 ano e meio, mais ou menos. E houve ali um conflito de valores, os meus valores pessoais entraram em conflito com os valores da empresa, eu não estava mais alinhada com a empresa. E chegou ali um momento em que eu não consegui mais. Eu tive mesmo que tomar a decisão porque o meu corpo gritava-me para sair. Era de género, não dá para ficar aqui. É para sair mesmo. E saí sem saber o que fazer. Saí mesmo assim às escuras, do género, e agora? O que é que vai ser agora, não é? E eu não queria continuar naquela área, eu sabia que não queria. E eu na altura já tinha a minha história de doença com a artrite reumatoide. E na altura já não tinha sintomas de artrite, essa parte já estava resolvida, mas estava a lidar com outras questões de saúde. E lá está, também foi a partir dali que eu também entrei num enorme processo de transformação interna, não é? De autoconhecimento, também de coaching. E eu conheci o código da emoção, o Emotion Code, em 2020, acho que foi em 2020. Portanto, vai há mais ou menos 2 anos, num documentário do Hill, que tu conheces, e foi aí que eu conheci o Dr. Bradley Nelson. E eu achei aquilo, sabes? Eu estou a contar esta história porque há pessoas que me dizem: oh Marta, isso parece simples demais, que parece milagre, não acredito muito nisto, não é? E estou a contar esta história porque acho que é importante. Eu recordo-me que eu conheci lá no documentário, onde estavam outros mentores que eu sigo muito e que eu respeito muito, o Dr. Joe Dispenza, o Bruce Lipton, Greg Braden, não é? Autores que eu respeito imenso. E eu achei interessante aquilo que ele estava a falar, das emoções aprisionadas, e então eu fui para a internet pesquisar sobre ele e vi que ele tinha um livro escrito em português, O Código da Emoção. Então encomendei o livro. Quando o livro chegou a casa, eu vi que o livro tinha um testemunho, um review do Dr. Joe Dispenza, e o prefácio estava escrito pelo Tony Robbins, outra pessoa que eu também respeito imenso. Pois, eu também. Então eu pensei, bem, isto não deve ser mesmo importante, isto deve ser mesmo válido, porque estão aqui pessoas que não iam arriscar o nome delas, não é? Num livro de alguém que se isto não fosse importante. Pronto, então eu li o livro, comecei a aplicar e depois lembro-me que passado pouco tempo inscrevi-me num workshop online com o Dr. Bradley Nelson, ao vivo, e aí fiquei verdadeiramente impressionada. Já tinha ficado um bocadinho, porque eu, quando experimentei pela primeira vez o código de emoção, foi para libertar um medo que eu tinha de dentistas. Eu entrava em pânico quando ia para os dentistas, deitava-me na cadeira e estava toda tensa, a tremer toda, não conseguia relaxar. Então, quando eu comprei o livro e apliquei em mim, foi a primeira coisa que eu trabalhei, porque eu tinha uma consulta em breve. Então, trabalhei naquilo. E quando fui ao dentista, cheguei lá, deitei-me na marquesa, ele começou a tratar-me. Só a meio da consulta é que eu me apercebi que eu não tinha medo. Olha! Eu estava relaxada. Isso é incrível! Olha que exemplo maravilhoso! Olha, era uma fobia na realidade, não era? Era uma fobia? Era uma fobia, sim, era mesmo. Uma fobia.
E É. aí foi assim o primeiro sinal, não é? Eu sou uma pessoa que eu preciso de provas, não é? Eu preciso mesmo para perceber que é válido. Então, depois, a partir daí, decidi fazer o workshop dele. E quando fiz o workshop dele, aí é que eu fiquei mesmo impressionada Aham. com a técnica, porque ele fez ao vivo em algumas pessoas e Sim, houveram lá pessoas que tiveram assim transformações imediatas e aquilo deixou-me curiosa, não é? Como é que é possível? pois, Assim, pessoas que tinham pois, sintomas pois. crónicos há anos e que de repente desapareceu. E eu na altura fiquei, mas como assim desapareceu no momento? Como assim? Pois, pois. Como é Ou que seja, pode desaparecer, não é? sim, ou seja, eu ainda tinha a mente muito formatada para o racional, não é? Para a medicina convencional também, que Sim, tudo que nem eu. demora. Sim, sim. E já o doutor Joe Dispenza fala muito sobre isto, que nós, quando vamos curar matéria com matéria, demora meses, anos, Muito mais. muito mais, não é? E quando curamos de forma energética, às vezes é uma cura Sim, instantânea. Só que a gente ouve as pessoas a falar sobre isto, mas enquanto não experiencia na pele, é pois, difícil da gente acreditar, não é? Pronto. pois, Então, pois, a minha pois. caminhada começou aí. E depois fiz o Começou workshop aí. dele, e ainda estive uns meses a treinar em mim própria, e só Uhum, depois, acho que foi a decisão de mudança de ano, deste ano que passou. Eu decidi, uhum, uhum. vou fazer a certificação do Emotion Code, está na hora. Pois, e Então, fez. inscrevi-me no dia 1 de janeiro. Foi a minha Que primeira lindo. decisão Que de lindo, que lindo, que 2022. lindo. Que lindo. E tem sido incrível, tem sido mesmo incrível. Olha, para Uhum. quem nunca ouviu falar da técnica, queres falar um bocadinho sobre Sim, o que é que sim, são as sim. emoções aprisionadas? Pois. Então, emoções aprisionadas, o que são elas, não é? Pois, tudo, tudo é energia, tudo vibra, né? Em uma certa frequência. Existem coisas que vibram em frequências altas, outras em frequências mais baixas. Aquelas emoções que nós sentimos durante experiências traumáticas e que nós não conseguimos processar, nós temos dificuldade de olhar, nós temos dificuldade em aceitar. Muitas vezes nós vamos guardar elas no nosso corpo, porque aquilo é energia. Tudo é energia que vibra. E o que acontece? Essas emoções, elas têm frequências diferentes. Então, por exemplo, o coração, ele vai produzir a frequência do abandono. Como a Marta disse, ela tinha muito medo. O medo é produzido pelos rins. Tá, hein? Então, cada órgão, cada glândula vai produzindo. Os pulmões, por exemplo, produzem o luto, o sofrimento profundo. Por que que muitas pessoas que perdem alguém, por exemplo, alguém que se vai, tem o cancro do pulmão? Porque o pulmão, ele produz o luto, o sofrimento, a dor da perda. Então, tudo tem uma explicação se a gente for a fundo e olhar a parte energética. Então, essas emoções, quando nós não conseguimos aceitá-las, processá-las no nosso corpo, elas ficam aprisionadas e elas vão vibrar. Elas ficam vibrando. E toda vez que nós passamos por experiências, novas experiências, que levam a raiva, levam o medo, a dor profunda, todas aquelas emoções que nós já havíamos aprisionado, elas vão vibrar. Então, aquele medo que a Marta tinha de ir no dentista, que de repente, quando era criança, era um medo pequenininho, depois, mais para frente, ela tinha tanto medo dentro dela que, em vez de ser de 0 a 10, 1, 2, 3, de repente vibrou com 8, porque ela tinha várias frequências do medo aprisionadas no corpo dela. Então, é assim, e o Emotion Code, ele ajuda, através do teste muscular, você a saber que emoções aprisionadas estão contribuindo, por exemplo, para minha dor, ou para minha tristeza, para minha depressão, porque tudo que fica aprisionado no nosso corpo é energia densa. E essa energia densa, ela não vai deixar com que a nossa energia vital, energia universal, flua no nosso corpo. Então, vai causar inflamação? Vai causar uma doença crônica? Pode causar. Vai causar uma dor aguda? Sim. Existem pessoas que acabam tendo sintomas de emoções que aprisionaram, por exemplo, no ombro, é muito comum.
Depois de 20 anos que uma pessoa aprisionou lá, por exemplo, o autoabuso, depois de 20 anos ela teve tanto autoabuso e colocou tudo no ombro, que era uma região dela muito sensível, ela vai ter uma dor, que ela não sabe de onde vem. Então, tudo tem uma explicação e a maioria dos sintomas físicos que nós temos, de primeira mão, eles começaram na parte no corpo energético, porque nós somos pura energia, não é, Marta? Exatamente, sim. Eu vejo também que aquelas pessoas que têm mais dificuldade em mergulhar no corpo, digamos assim, em escutar o corpo, são aquelas que mais aprisionam estas energias, não é? Lá está, porque não conseguem fazer o processamento completo. Para quem está aqui a perguntar, mas o que é isso do processamento? Basicamente é sentir, é experienciar as emoções, não é? De uma forma plena, de uma forma completa. E nós temos a tendência de fugir às emoções, não é? Nós temos a tendência, nós aceitamos muito bem as emoções ditas positivas, aquelas que sabem bem, que são boas, que Sim, é bom sentir, sim. mas afastamos-nos daquelas que não são muito positivas, daquelas que doem cá dentro, não é? A ansiedade, da dor, tristeza, mágoa, ressentimento, nós normalmente fugimos. Ou então até mesmo eu acho que enquanto sociedade somos muito condicionados, por exemplo, a esconder a raiva, não é? A reprimir, a não mostrar, não é? Porque não é bem aceito socialmente. E mesmo os nossos pais condicionam-nos neste sentido. Então é muito comum, ou seja, isto para dizer que daquilo que eu tenho visto, além destas experiências traumáticas mal processadas, eu vejo pessoas que elas aprisionam emoções muito facilmente por causa desta desconexão com o corpo. Com o corpo. Porque serem muito mentais, não é? Por estarem completamente envolvidas no pensamento, e quando a gente pergunta como é que te sentes, elas vão falar da parte mental, não conseguem experienciar no corpo, não é? Não conseguem dizer, estou a sentir um aperto no peito, por exemplo. Não, estou a sentir ansiosa, mas não falam da sensação do corpo. Então, Pois é. eu acho que esta é uma das grandes razões também para este aprisionamento das emoções. Pois, com certeza. E muitas vezes eu falo para os meus clientes, não é? Se está sentindo a raiva, por exemplo, ou se está sentindo a tristeza profunda, pergunta para o teu corpo. Como é que sente? Onde é que sente, não é? Onde é que está aquela energia? E eu sempre falo para eles, porque é ok a gente sentir qualquer emoção. Todas as emoções, na realidade, são frequências e são neutras. Por isso que é muito importante a gente poder se expressar, dizer o que está sentindo, mas sem sentir vergonha e sem sentir culpa. Porque nós somos humanos, nós estamos aqui para nos expressar. E muitas vezes nós nos sentimos culpados por expressar aquela emoção, não é? Sim. E o que eu falo para mais para os meus clientes, olha, quando eu vou falar sobre o relatório deles, o que eu encontrei, é que não se sinta culpado, não tenha vergonha por sentir essas emoções. Tudo isso faz parte da sua experiência, faz parte do que a sua alma, na realidade, escolheu para vivenciar nessa vida terrena. Porque existe uma mensagem atrás de cada emoção que aprisiona. Se tem tanta raiva, o fígado, por exemplo, ele produz a raiva. Por que está a aprisionar tanta raiva? Será que não está querendo, não consegue expressar, dizer, por exemplo, o seu marido que você se sente ferida quando ele faz isso? Eu era assim, Marta. Eu era assim, eu tinha vergonha de falar para o meu marido quando eu não gostava de algo. E o que acontecia? Eu reprimia, aprisionava a raiva e tinha dores de garganta. Por quê? Na garganta é onde está o nosso chakra laríngeo, que é a comunicação, é a expressão. Então, eu não conseguia me expressar, me comunicar. Então, é muito importante para todos que estão ouvindo aqui que é ok se expressar, é ok sentir as emoções. Nada é ruim, nada é bom, nada é positivo, nada é negativo. Tudo é frequência que a nossa alma escolheu para experienciar aqui. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que é observar sem julgamento, não é? Porque nós somos uma sociedade que está sempre a julgar o outro, a auto-julgar. E às vezes até é difícil fazer este exercício de, não, eu não vou julgar.
Eu vou apenas observar. Porque a tendência é, ok, eu estou-me a conectar e vou observar o meu corpo. E eu começo logo a julgar. Mas porquê é que eu me estou a sentir assim? Porque eu não devia de me sentir assim? E não. É desligar a cabeça, desligar a mente e simplesmente observar, não é? Como se fosse pela primeira vez. Estar ali a perceber a sensação. E nós temos muita dificuldade em fazer isto. Pois temos. E lá está, e depois a energia fica aprisionada, não é? Pois fica. E além, Pois. além de distúrbios físicos, também pode causar distúrbios emocionais. Pode. Pois pode. Tu trabalhas muito com isso, não é? Eu trabalho principalmente pessoas, principalmente com a baixa autoconfiança, vem para mim, pessoas que têm dificuldade em atrair abundância para a vida delas, pessoas que também que sofreram abuso físico, abuso emocional. Eu trabalho muito com essa área e vejo que a maioria dos meus clientes eles tiveram realmente experiências na infância. Experiências onde foram criadas, onde foram geradas emoções, como principalmente a baixa autoestima, a raiva, o ressentimento, tá? Muitos deles têm ali o ressentimento, eles têm dificuldade em perdoar porque eles tiveram experiências como criança. A criança, quando sofre abuso, é muito difícil para ela entender, né? Por que né, eu estou sofrendo isso? Então, e isso se reflete depois na vida deles, dependendo do que aconteceu no passado. Então, tem dificuldade agora, a pessoa que pronto, foi abandonada, rejeitada, não foi valorizada quando criança, ela vai reprimir tantas emoções que, na vida adulta, ela não é capaz de se comunicar com confiança, por exemplo. E mesmo tendo cargos altos em empresas, ela tem aquela falta de confiança, ela tem medo de se expressar. Então, eu tenho muitos clientes nessa área. E na área também de abuso que eu digo, narcisista, que essa palavra está um pouquinho complicada para falar no momento, mas toda forma de abuso é como um exemplo de um padrão de trauma, né? Aqui a gente já entra na área de trauma, que é bem complexo, não é? Mas tudo isso acaba se refletindo nos problemas que a pessoa tem depois na vida adulta, porque são emoções, o trauma tem uma densidade maior do que a emoção aprisionada, mas ele vibra e a gente vai vibrar com aquelas emoções que não conseguimos aceitar, que sofremos na infância, acaba vibrando depois na vida adulta. Aí a pessoa se sente realmente perdida, acha que não tem valor, acha que não merece ser bem-sucedida na vida, acha não consegue se expressar, não é? Se sente totalmente rejeitada pela sociedade. Então, eu trabalho muito com isso. Uhum. Sim, eu costumo dizer que, na minha experiência, a energia de trauma, ela faz-nos sentir que algo está errado e nós não conseguimos perceber muito bem o que é. Às vezes não conseguimos perceber muito bem o que é, não é? Às vezes nós sentimos algo dentro de nós, que alguma coisa não está bem. E é muito forte, não é? E eu não sei de onde é que aquilo vem. É mais isso, eu não sei de onde é que aquilo vem. Até posso estar a perceber qual é que é a frequência, qual é que é a emoção que está ali, mas eu não percebo de onde é que isto vem. É tão pesado, às vezes até é um vazio, não é? E eu não sei de onde é que aquilo vem. Mas foi esta a minha experiência com a energia de trauma, que eu sinto que é diferente da energia das emoções, sem dúvida. Sim. Ela é mais pesada. Eu consigo ver no campo, quanto mais a gente vai retirando as energias que não nos servem, não é, Marta? A gente sabe, a gente vai aumentando a nossa intuição. A Marta também já passa por esse processo, desde que eu iniciei com o Emotion Code. A gente vai começando a ver mais coisas, vai ficando mais intuitiva. Não é? Então, às vezes você está trabalhando, eu estou trabalhando com o meu cliente, eu conecto com o campo energético, eu já vejo as cores no corpo. A raiva, por exemplo, é sempre vermelha. Eu já vejo, está ali o fígado com pontinhos vermelhos, ou tem a vesícula biliar hoje, quando que foi? Hoje mesmo, de um cliente, a vesícula dele estava completamente vermelha. Por quê? Porque tinha muita raiva ali. E não tinha somente a emoção aprisionada, mas tinha também o trauma. E o trauma é tudo que não é alinhado com a nossa alma.
Tudo que entra no nosso campo energético que não está alinhado com a nossa assinatura energética. Ele tem uma entrada, ele tem uma ferida de entrada, ele tem o pathway, que é o caminho, e tem uma ferida de saída. Então, dá para ver onde que ele está alojado, muitas vezes, e dá para saber onde que a gente tem que enviar a nossa intenção, ou que seja as frequências divinas de cura, não é? Para ajudar com que essa energia saia dali e para que a energia vital continue a fluir no corpo da pessoa. Está interessante dizeres isso, porque esta semana também numa live com uma psicóloga, a Sónia, ela também dizia precisamente isso. Ela dizia algo do género: a definição mais simples do trauma ele não faz parte da minha essência, não é? Portanto, é algo que não é meu, que não sou eu. Não é. E é exatamente essa descrição que tu estavas a fazer. Não é nosso. Trauma Não é nosso. é algo, não é nosso, não faz parte da nossa essência verdadeira. E trauma tem que ser curado. O trauma tem que ser curado de uma maneira ou de outra. Todo trauma que carregamos no nosso corpo, ele deve ser curado com amor, com compaixão. E como a Marta disse, olhar sempre sem julgamento. Para qualquer energia que encontramos no nosso corpo, olhar para ela, ver, às vezes olhamos, conseguimos ver a cor, saber se é quente, se é frio, a gente tenta identificar no corpo, não é? E olhar sem julgamento. Olhar que é simplesmente frequência. Olhar com curiosidade. Olha, foi isso que eu experienciei. Não precisa nem ir na história. Foi isso que eu experienciei. É isso que eu estou sentindo agora. Olha com amor, olha com compaixão e deixa aquela energia se dissipar. Eu falo que a percepção, quando percebemos algo, né, que está no nosso corpo, a cura se inicia. A cura se inicia. Isso até tem um nome que eu acho que é proprioceção, não é? Ter a percepção sobre o nosso corpo, sobre aquilo que estamos a sentir. Olha, eu não sei se te acontece a ti, mas às vezes, e isto também é algo para deixar as pessoas já preparadas para caso elas experimentem, às vezes acontece-me com bastantes clientes até, de elas, quando elas veem tanta coisa a ser libertada, elas ficam do género: como é que eu tenho isto tudo aqui dentro de mim, não é? Elas ficam preocupadas com aquilo. E nós sabemos que todos nós temos dezenas, centenas, milhares de energias presas. Muitas, milhares, eu diria, de frequências. Eu não sei, eu já perdi a conta de quanto eu já liberei do meu corpo. Sim. No meu caso, milhares, à vontade. No meu também, Bata, no meu também. E pronto, sim, eles ficam até com medo. Sim, ficam assim, parece que precisam de tempo para processar aquela informação, porque, pronto, especialmente quando é a primeira vez, não é? Quando nunca fizeram, ficam muito admiradas de: ai, como é que eu tenho tanta coisa dentro de mim, não é? Parece que ficam mais preocupados com isso do que foi libertado, pronto, não é? Aliviamos a bagagem. Pois. Sim, não, e é muito importante dizer para eles que nós curamos em estágios, não é? Sim, nós curamos em etapas e nós vamos libertar naquela sessão, naquele momento em que escolhemos para libertar as camadas de energia que estamos prontas para libertar, que estamos prontas para olhar, não é? Porque às vezes existem camadas de energia ou de emoções que ainda não estamos prontos para deixar ir. Então, tudo acontece, eu digo para os meus clientes, tudo acontece no tempo divino. E aonde está agora é exatamente onde tem que estar, no seu processo de ascensão espiritual, não é? E tá tudo certo. Pois, não é, Marta? E sabes que também, aquilo que eu vejo, porque as pessoas às vezes ficam com uma dúvida de: mas porquê é que eu só consigo libertar algumas e não consigo libertar tudo, não é? E nós temos que compreender que o nosso corpo muitas vezes não se quer libertar daquilo, não é? Porque muitas vezes ele está habituado a estar assim. É a zona de conforto, é aquilo que ele conhece. E muitas vezes, e falando até mais de... Claro que nós podemos falar de outras áreas, como da abundância, mas tu tens mais experiência daí. Eu vou falar da minha. Muitas vezes, por exemplo, pessoas que têm sintomas crónicos e a gente faz uma libertação e não há uma diferença na melhoria do sintoma. O que também é muito comum, mas às vezes acontece. Sim. Muitas vezes existe ali
algo, uma espécie de ganho secundário para a pessoa ter aquele sintoma e, portanto, o corpo ainda não está pronto para nós irmos às camadas mais profundas, não é? Para nós libertarmos tudo aquilo que está associado à presença do sintoma. E isto tem muito a ver, lá está, com coisas que nós mecanismos que nós aprendemos na infância, que no fundo, naquela altura, serviu-nos para sobreviver e que agora na vida adulta já não serve, mas que está cá, está programado no corpo, não é? E então, eu também noto que muitas vezes ajuda a pessoa, especialmente nos casos lá está, dos sintomas crónicos, ajuda elas a tomarem consciência, elas próprias, fazer um trabalho de autoconhecimento e tomar consciência do propósito do sintoma. Porque assim o corpo já fica mais preparado, tem menos resistência para libertar aquilo que está a provocar o sintoma. Não sei se tu notas isso na tua área, na área que tu trabalhas. Sim, com certeza. Nós chamamos isso a resistência, não é? Muitas pessoas têm resistência em deixar ir. Em deixar ir um hábito, como disse. Eu estou ganhando algo e ficando doente. Muitas pessoas, por exemplo, a dor. Muita gente, às vezes, não consegue se curar ou a inflamação. Por quê? Porque tem algo ali sempre cuidando, recebe a atenção. Então tem aquela resistência em deixar ir a dor, em ir atrás da causa do problema. Por quê? Porque eu tenho algum benefício. E muitas vezes é o quê? É a atenção, é o carinho da família, não é? Então, acontece muito, mas existem muitos fatores. A resistência vem desde energias aqui, fatores da infância, relacionados com a família. Por exemplo, no meu caso, na área de abundância, que muita gente vem, né? Porque eu sempre trabalhei muito com a área de manifestação. Sempre manifestei, sempre aquilo que sonhei. E nunca tive problema com dinheiro, nunca tive problema em manifestar as coisas que eu sempre quis na minha vida. E muitos dos meus clientes que vêm, eu vejo que são, às vezes, energias até herdadas. Sim. Sim, herdou do pai ou herdou da mãe. Herdam principalmente que, por exemplo, em uma linhagem, herdou do pai, por exemplo, de um cliente que o dinheiro era maligno e que ser rico é explorar as pessoas. Então, de repente, um dos ancestrais lá para trás realmente explorou as pessoas para ganhar dinheiro. E aquela energia foi passada de geração para geração. E aí chega... E agora, na pessoa, ela não consegue fazer dinheiro. Por que não consegue fazer dinheiro? Porque no subconsciente dela está vibrando com aquela energia que ela herdou do pai ou herdou da mãe. Que o dinheiro é ruim e que todo mundo não é, como que eu vou dizer, não é honesto. Não é? Então, é muito importante nós libertarmos. E o que é lindo do código da emoção é que nós não libertamos apenas emoções nossas, não é? Que nós criamos. Nós libertamos também emoções que nós herdamos de ancestrais e com isso nós libertamos não somente de nós, mas de toda a linhagem. Então, quem está assistindo aqui, dos filhos, pois a Marta tem filhos, eu não tenho, mas eu já curei a minha ancestralidade toda na área de dinheiro. Mas eu acho lindo porque a Marta, por exemplo, está curando nos filhos dela. Várias energias que ela herdou, não é, Marta? Olha, vou-te contar uma história que aconteceu agora há pouco. Eu já falei nela aqui no live anterior, mas não sei se tu ouviste, vou-te contar. Não foi comigo, foi com uma cliente, mas eu achei fabuloso. Fiz uma sessão para tratar alguns problemas físicos dela. E eu, ao libertar nela, eu vi que os filhos também tinham, então, e fui libertar também nos filhos, não é? E ela tem 2 filhos. E então ela, passado 2 a 3 dias, enviou uma mensagem a dizer que o filho mais novo tinha um problema crónico de caspa, que ela já tinha feito de tudo para resolver e não tinha conseguido. E ela disse que a caspa desapareceu. E eu própria fiquei estupefacta com aquilo, porque nunca me tinha acontecido. Fez-me muito sentido, porque nós libertámos muitos miasmas dessa cliente. E o filho também tinha, não é? Que é aquela energia de doença que passa, não é? Dos ancestrais para nós. E eu fiquei espantadíssima com aquele resultado. Não só ela teve melhorias, porque ela teve melhorias e teve melhorias imediatas, como o filho também teve. E eu achei aquilo, olha... Quem me dera que fosse todos assim, não é?
Não, olha, mas são histórias assim incríveis. Existe também no livro, não sei se o pessoal aqui conhece o Código da Emoção ou já leu o livro, fala do muro do coração, né? Os brasileiros, eu brasileiro eu falo parede, mas acho que em Portugal é muro, É não é, muito. Marta? É muro, é Sim. muro. Eu nunca me esqueço dessa cliente que na primeira sessão dela, ela teve casos de abuso, pronto, ela queria muito se apaixonar novamente e pronto, até encontrar alguém. E ela tinha muitas emoções ao redor do coração dela. Então, o que é o muro do coração? É como se fosse uma barreira ao redor do coração mesmo, com emoções ali aprisionadas que nós não conseguimos, pronto, expressar, não conseguimos processar, como explicamos no início da live. Então, ela tinha várias. Eu sei que com uma sessão que nós fizemos com ela, na próxima semana ela me liga e me fala: você não vai acreditar o que aconteceu, mas eu me reencontrei com o amor da minha vida do passado e estamos juntos novamente. Isso é um milagre! Tão rápido. Pois, foi tão rápido, mas foi assim incrível. Isso é realmente algo assim espetacular, não é? Uma pessoa que Sim. estava sem ninguém, tinha passado por abuso e tinha uma certa resistência a encontrar o amor. Eu trabalho muito na área de relacionamentos também, não é? E de repente aquela resistência a encontrar o amor novamente foi embora. E ela se reencontrou com ele e estão juntos até então. Eu também tenho uma história, com o muro do coração, tenho uma história com os meus pais, porque quando a gente faz a certificação tem que libertar muros em várias pessoas, não é? Então eu usei os meus pais como cobaias, obviamente. Pois. E eles estão separados, eles são divorciados, mas falam-se, dão-se. Eu recordo-me que no dia que eu consegui terminar de libertar o muro, ou no dia seguinte, foi engraçado, a minha mãe estava-me a contar uma experiência qualquer, que tinha tido uma conversa com o meu pai e contou-me aquilo que ela disse, aquilo que ele disse, e eu fui: a sério? A sério que tu disseste isso e ele disse daquilo? Ela, sim. Ou seja, ela conseguiu colocar os limites dela, algo que ela não conseguia, e ele também disse como é que se sentia. E eu: a sério? Olha, fiquei... Ou seja, eu conheço os meus pais, não é? Há 39 anos, portanto, eu sei como é que eles são um com o outro, como é que eles comunicam um com o outro. Aquilo não era normal. Aquilo foi, sem dúvida, que foi efeito da libertação do muro, sem dúvida. Sim, não tem dúvida. Portanto, isto dá para muita coisa, não é? Para distúrbios físicos, emocionais, porque as emoções estão aqui associadas a tudo o que nós fazemos na vida, não é? Nós sentimos emoções todos os dias. E, portanto, a Andreia trabalha aqui mais na área da abundância, do trauma, dos relacionamentos, não é? Eu trabalho mais na área da saúde, que é a área que eu gosto mais, não é? Especialmente sintomas crónicos. Andreia, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou dá-nos já aqui espaço para fazerem perguntas, se alguém quiser fazer pergunta. Pois, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Pois, eu acho que se alguém tiver interesse também que estar assistindo, eu acho que o primeiro passo é realmente ler o livro, O Código da Emoção, do Dr. Bradley Nelson. Por quê? Porque vocês podem aprender a identificar essas emoções dentro de vocês, de acordo com os sintomas, com os problemas. Pode ser na área de abundância, pode ser na área de trauma, pode ser na área de dor. Você está com dor no ombro, dor no joelho, pode ser em qualquer área. As emoções, as energias, elas contribuem, aprisionadas, contribuem para qualquer problema que você tem na sua vida. Então, o livro, e eu acredito que o Emotion Code é o início, é o básico para todo mundo iniciar na medicina energética. E você pode ajudar a aprender o método. Você não precisa trabalhar com um praticante, com um terapeuta. Você pode aprender e pode ajudar não somente você, mas como a sua família também. E trazer a harmonia, trazer o equilíbrio, porque nós estamos constantemente aprisionando. Se a gente não consegue olhar para aquela emoção, aceitar aquela situação, a gente vai lá e bum, aprisiona aquela emoção. Fala, ai, lá vem eu. Eu já sinto quando eu aprisiono, Marta. Eu sinto no meu corpo quando eu aprisiono alguma emoção. Então, nós vamos ficando mais sensíveis às energias sutis. Nós vamos fazer outras lives para falar mais sobre energia, sobre essas energias sutis, falar sobre os órgãos, as glândulas, o que elas produzem, que eu acho isso super interessante para as pessoas saberem, não é? De onde vem essa emoção? Que órgão que produziu? E por que eu tenho essa inflamação? Por que todo mundo que bebe muito fica muito nervoso, fica com raiva? Por que será?
tem tudo uma explicação. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que eu quando comecei a estudar isto, eu nunca imaginei que isto fosse tão, olha, nem sei arranjar aqui a palavra, mas isto é um mundo, não é? É É mesmo o um mundo, mundo é o mundo. energético. Isto é assim, algo que até é um bocadinho avassalador. Claro que quando a gente começa é muito simples, a própria ferramenta é super simples de utilizar, o código da emoção, mas quando nós Pois é. começamos a entrar neste mundo da terapia energética e a investigar um bocadinho mais, e agora descobrimos mais isto e mais aquilo, não é? Porque depois há as resistências, depois há outros tipos de energia. Quer dizer, isto Pois é há, um pois há. mundo, isto é mesmo um mundo. Então Pois. dá temas aqui para muita coisa. Dá pra gente falar aqui toda semana de um tema diferente pelo resto da vida. Sim, mesmo, mesmo. E já agora também deixo um convite para as pessoas enviarem nos temas, se quiserem que a gente aborde, portanto, da perspectiva da Pois. terapia energética, não é? Algum Sim. tema que querem que nós exploremos aqui, também enviem por mensagem ou deixem aqui nos comentários que nós depois agendamos aqui na nossa agenda. Com certeza, fico muito feliz. Está na hora da gente mandar nossa mensagem para o mundo e explicar que a cura, gente, está dentro de vocês. Não está em nenhum outro lugar. Está tudo dentro de nós. É olhar para o nosso corpo, ouvir o nosso corpo e ter a percepção daquilo que nós aprisionamos. E com amor, com compaixão, sem julgamento. E com isso nós vamos libertando essa energia densa, aprisionada e vamos nos alinhando ao nosso espírito, vamos alinhando a nossa alma e para que nós possamos cumprir a nossa missão nesse tempo de ascensão, não é? Sim, sem dúvida. Sabes que eu noto muito, e tu também, já falaste nisso, mas eu noto que quanto mais eu liberto em mim, não é? Sinto-me mais intuitiva, consigo perceber as respostas mais facilmente do meu corpo, não é? Por onde é que é o caminho? É por aqui ou é por ali? Eu consigo perceber, claro que também estou muito conectada ao corpo, mas o facto de libertar esta bagagem toda faz com que eu consiga perceber muito facilmente por onde é que é o caminho. Será que eu vou por aqui, tomo esta decisão ou tomo aquela, não é? A intuição fica muito mais apurada. Isto leva-me aqui a fazer esta observação. Realmente nós vivemos desconectados da nossa essência, mesmo. Sim, sim, sim. E estas energias estão aqui também a atrapalhar. Por causa dessas energias todas que ficam vibrando. Porque nós somos dentro de nós não temos somente as emoções que aprisionamos. Nós temos também outras energias que vêm do coletivo, quando nós ficamos focados nas notícias da televisão, só ouvimos coisa ruim, achamos que o mundo realmente é aquele cenário horroroso. Nós nos conectamos com energias do coletivo, começamos a vibrar com elas, e existem também energias que os nossos ancestrais, que nós herdamos, e nós também vibramos com elas. E quem acredita em vidas passadas, nós também trazemos frequências para curar nessa vida, não é? Então, nós somos uma combinação de material aqui, de frequências, que a nossa alma escolheu mesmo, porque somos todos ali responsáveis pela nossa realidade, nós escolhemos para que nós possamos crescer aqui. E se alinhar com a nossa essência verdadeira. E receber, como a Marta disse, receber é aquela clareza. Uau, isso é o melhor para mim. Que escolha que eu faço agora, né? Às vezes é difícil. A gente sente no corpo, sente o alinhamento da nossa alma. Quando mais a gente liberta essas emoções que não servem para nós mais, serviram, mas não servem mais, a gente consegue se conectar com a nossa alma, com o nosso espírito e tomar decisões que nos fazem feliz. Porque é para isso que estamos aqui, para ser feliz. Não é para co-criar, para manifestar. Sim. Que há muitas pessoas, eu diria a maioria, acredita que não. Acredita que nós não estamos aqui para sermos felizes, não é? É uma crença que nos passaram. Pois, é uma crença que nos passaram. Mas nós somos co-criadores. Nós estamos aqui para ser felizes, não para sofrer. Não, nós não estamos. E é isso que eu ensino para todos os meus clientes. Minha querida. Andreia, muito obrigada. Eu que agradeço. Estás aqui comigo e partilhares um bocadinho da tua sabedoria. E, portanto, vocês podem seguir a Andreia aqui, está aqui, o perfil da Andreia está aqui, portanto, vocês podem seguir. Qualquer questão que vocês tenham com a Andreia também podem enviar mensagem para ela diretamente, que ela responde sempre. Qualquer dúvida também podem colocar aqui nos comentários, ainda que eu depois venho cá ver.
E vamos então Uhum. depois agendar uma nova data, depois nós iremos anunciar quando é que vai ser para continuar a falar sobre estes temas. E digam-nos também se gostaram, não é? Também queremos saber. Pois, a gente quer saber se vocês gostaram, se vocês querem aprender sobre o tema, tá bem? Exatamente. Obrigada, minha Obrigada querida. a Obrigada, todas que adorei. estiveram aqui. Adorei. Obrigada Obrigada, a todos Andréia. aqui. Diana, obrigada por estar aí. Olha lá, Ângela, Beijinho, obrigada. Ângela. Obrigada, meus queridos. Até uma próxima, Um então. beijinho para todos. Obrigada, Andréia. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho, tchau. Tchau, tchau.